Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre os pneus, a segurança no trânsito e a modelagem matemática. Então aqui nós temos um corte transversal de um pneu e nós vamos destacar aqui nesse corte as partes que compõem o pneu. Então, na primeira marcação aqui nós temos o que a gente chama de encordoamento do pneu. É aquela parte do pneu que fica presa ali na roda, na parte de dentro da roda. Então a gente fala encordoamento do talão ali do pneu. Em seguida, a parte que vem logo acima disso daí, a gente chama de talão do pneu. Temos ali uma cobertura em nylon, que ajuda a reforçar o pneu. Sobre essa cobertura nós temos a parede lateral, a banda de rodagem, que é essa parte indicada, a nervura central, os sulcos, o ombro do pneu, as cintas de aço, que ficam internamente abaixo ali da banda de rodagem, e a carcaça de poliéster, que ajuda a sustentar a estrutura do pneu. Se a gente olhar esse mesmo pneu com uma vista em corte, então nós temos a válvula do pneu, que já seria a parte da roda. Então nós temos ali a válvula, a estrutura do talão que fica interna à roda, a nomenclatura, as características do pneu que fica nessa parede lateral, o ombro do pneu, a banda de rodagem, o perfil interno, a carcaça radial, a capa de nylon, que é usada para reforçar o pneu, as cintas de aço, que ficam logo abaixo da banda de rodagem, e a banda de rodagem. Então, nessa figura aqui nós temos um exemplo de um pneu e nós vamos destacar o que significam cada um desses códigos que a gente observa, que são anotados ao lado dos pneus. Então aqui no número 1 nós temos a marca e o modelo do pneu. Então esse número 1 seria a marca e o modelo do pneu. O número 2, esse código que aparece aqui logo abaixo da marca e do modelo, ele seria o tipo de construção do pneu. Por exemplo, um pneu radial é um tipo de construção. O número 3, ele tem uma série de códigos aqui. Então tem lá 33, X11.50, R15, 6PR, 1080. Então o que significam todos esses números? São algumas medidas relacionadas ao pneu. Por exemplo, o 33 ele indica o diâmetro externo em polegadas. Então tem 33 polegadas. Se a gente quiser saber isso em centímetros, a gente lembra lá que uma polegada tem aproximadamente 2,54 centímetros. Se a gente pegar o 11,50, isso indica a largura do pneu em polegadas. Então 11,50 polegadas em centímetros, multiplicaríamos isso por 2,54. O R indica que é um pneu radial. E o 15 indica que o diâmetro da roda, o aro lá, é de 15 polegadas. Em centímetros, multiplica-se 15 vezes 2,54. O 6PR indica que esse pneu ele tem 6 lonas. O 108 indica que a carga máxima por pneu, nesse pneu desse modelo aí, dessa marca, é de 108 kg. E o Q, logo depois ali do 108, ele indica a velocidade máxima para o pneu. Então, cada pneu, de acordo com a sua utilidade, ele tem uma velocidade máxima indicada. No item 4, nós temos uma certificação, a certificação E4, que é a certificação exigida lá na União Europeia. Então, se ele tem essa marca, então indica que ele é certificado para rodar na União Europeia. Número 5
indica que nós temos um pneu sem câmara. Né? Então, se esse pneu for sem câmara, então nós vamos estar escrito lá em inglês, né, a nomenclatura sem câmara. O número 6 é o número de série de fabricação desse pneu. O número 7 é o nome fantasia do pneu. O número 8 seria a certificação do DOT, né, que é o Departamento de Transporte americano. O número 9 são alguns avisos de segurança relacionados ao pneu. O número 10 é o certificado do Inmetro. O número 11, né, onde tem, por exemplo, lá MT754. Então seria o código, né, do modelo do pneu. Cada modelo ele tem um código, né, específico. O número 12 seria a origem de fabricação do pneu. Então, se ele é fabricado no Brasil, se ele é fabricado nos Estados Unidos, na China, né? Então já tem lá a origem de fabricação. E o número 13 é a carga máxima em quilos e libras e a pressão máxima em kPa e PSI indicadas para esse pneu. E por fim, o número 14 é a descrição da quantidade dos tipos de lona utilizados para a fabricação desse pneu. A altura da seção, né, que é o perfil, a série do pneu. Então, essas duas medidas devem ser observadas. Outra medida importante é a medida do aro, né, a que se destina esse pneu, e fazer a contagem do diâmetro externo do conjunto pneu mais roda, para ver se isso é compatível com o espaço que você tem lá no seu carro para encaixar o pneu. Ok? Outra observação importante, é importante observar se a largura do pneu ela é compatível com a largura do aro, né? Porque você não pode pegar um pneu muito largo em relação ao aro que você tem no carro, ou o contrário, um aro muito mais largo do que o pneu, senão você não vai conseguir utilizar esses dois ao mesmo tempo, né? No caso o aro e o pneu. Nesta tabela nós temos uma relação entre o índice de carga indicado no pneu e a quantidade de quilogramas que você pode colocar por pneu nesse veículo. Então, por exemplo, se nós temos lá um índice de carga 80 marcado no pneu, indica que esse pneu, né, ele suporta até 450 kg por pneu. Então, se tiver 81, o índice de carga, 462, 82, 475, 83, 487, e você percebe que à medida que vai aumentando o índice de carga, né, vai aumentando também a quantidade de quilogramas suportados por pneu. Até a gente chegar aqui, por exemplo, a índice de carga 117, cada pneu suporta 1.285 kg, índice de carga 118, cada pneu suporta 1.320 kg, índice de carga 119, 1.360 kg, índice de carga 120, 1.400 kg. A tarefa proposta nesse exercício é, usando alguns índices de carga e seus respectivos quilogramas correspondentes ali, você vai montar, né, uma função do primeiro grau, tá? Encontrar a representação gráfica dela e a lei de formação dessa função, e essa função ela vai relacionar, tá, o índice de carga com a quantidade de quilogramas do pneu. Tá? Então, você pode escolher qual que você vai querer deixar como variável dependente, qual que vai ser a variável independente. Tá? A única exigência é que a sua função relacione o índice de carga com a quantidade de quilogramas de pneu. Então, bom trabalho, vamos montar então essa função do primeiro grau, usando alguns valores dessa tabela que nosso vídeo está fornecendo para vocês. Então aqui nós temos
Mais algumas dicas sobre pneus, sinais de desgaste no pneu. É interessante observar esses sinais de desgaste. Por exemplo, se o pneu está com uma pressão alta, você percebe que ele apresenta desgaste maior no centro do pneu. Se as rodas estiverem desalinhadas, ele desgasta nas bordas do pneu. Se o pneu está apresentando desgaste nas duas bordas, aqui, ó, se estiver desalinhado, geralmente desgasta em uma borda só. Se tiver com a pressão baixa, ele apresenta desgaste nas duas bordas. Tá? E se o pneu tiver com desgaste irregular, pode significar que as rodas, né, estão desbalanceadas ou que os amortecedores necessitam de substituição. Então o pneu ele traz alguns avisos, né, para a segurança do motorista. Alguns sinais que a gente pode perceber ao dirigir, sinais de problemas. Por exemplo, um ruído incomum, uma vibração, uma batida, né, pode indicar que uma cinta radial, né, está separada, né, ou uma roda está desbalanceada, ou ainda o pneu está mal montado. Se o volante puxa para um lado, pode indicar diferença de pressão entre os pneus, ou que a cinta radial está separada, ou que tem um desalinhamento dos pneus. Quando você vai fazer a inspeção da banda de rodagem, por exemplo, é interessante você verificar se não tem nenhum detrito que penetrou no seu pneu. É interessante observar a profundidade do sulco do pneu para verificar se ele não está no momento de trocar, né? E verificar as medidas desses sulcos na borda do pneu e no centro, para saber, né, se eles estão compatíveis. Quando o sulco atingir 1,6 milímetros de profundidade, é hora de substituir o seu pneu por pneus novos. Algumas verificações de seguranças que ajudam, né, na conservação do pneu. É interessante que você verifique a pressão dos pneus do seu veículo uma vez por semana. E essa medida de verificação de pressão, ela deve ser feita com os pneus frios. Os fabricantes indicam, né, a pressão recomendada para pneus frios. Se você mede com os pneus quentes, isso pode resultar em diferenças de até 5 PSI. Se você vai trafegar com seu veículo carregado, você pode acrescentar na pressão indicada pelo fabricante de 2 a 4 PSI. Outra observação: em condições normais, o pneu pode perder até 1 libra de pressão por mês. Mais do que isso, pode indicar algum problema como furo ou vazamento de ar. Existem alguns tipos de manutenção que devem ser feitos por profissionais. Por exemplo, o rodízio dos pneus, o balanceamento das rodas, o alinhamento das rodas. Então isso é interessante você levar o seu carro regularmente para fazer revisões, que esses profissionais vão fazer essas manutenções para você. Aqui nós temos algumas referências. Obrigado e até a próxima.